A primeira vitória no Campeonato Brasileiro veio com a aprovação do técnico Hélio dos Anjos. Eu acho que o time teve uma postura boa nas duas etapas. Eu vi situações importantes de você ser agressivo, de você, na hora de baixar a linha, você ser forte defensivamente. Após os tropeços nas duas primeiras rodadas, Hélio dos Anjos resolveu mudar o esquema tático para o duelo contra o CRB. E muito por conta dessa mudança, a equipe alvinegra conseguiu conquistar o primeiro triunfo na competição. E para o duelo de hoje à noite contra o Vasco, o Hélio dos Anjos vai levar a sério aquele ditado que diz que em time que está ganhando não se mexe. O treinador deverá entrar em campo exatamente com os mesmos titulares que iniciaram a partida no último sábado contra o CRB. E se de um lado o clima ficou um pouco mais tranquilo após a primeira vitória na competição, do outro a situação segue tensa. A equipe carioca ainda não conquistou o primeiro triunfo no campeonato e chega pressionada para a partida contra a Ponte Preta. Vai ser uma partida muito difícil, lá eles estão num momento de pressão muito grande, precisando de uma vitória, eles vão querer impor, querer conseguir essa vitória logo no começo do jogo, vai contar com a força da torcida, vai tentar empurrar a gente e a gente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência para jogar lá e em contrapartida também é saber jogar o jogo. Essa pressão também pode ser desfavorável a eles caso eles não consigam o resultado, a gente com inteligência lá, eu creio que a gente pode fazer um grande jogo, vai ser um jogo de nível muito alto e que a gente precisa estar atento. Mantendo a base da última partida, Hélio dos Anjos deve manter a escalação com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur no sistema defensivo, no meio Felipe Amaral, Leonaldo e Ramon e fechando o ataque Danilo Gomes, Echaporã e Luca. O camisa 10, inclusive, continua sendo a esperança de gols da alvinegra. Luca foi responsável por 7 dos 11 gols marcados pela Macaca na temporada e contra o Vasco vai ter mais uma chance de alegrar a torcida pontepretana. As duas equipes se enfrentam às 9h30 da noite no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Olha, vamos debater aqui a Ponte. Começa com você, Boles, você que vai acompanhar e transmitir uma parte desse jogo. O jogo é um pouco mais tarde, 21h30. E qual a sua expectativa? Hélio dos Anjos mantém o mesmo time que venceu o CRB, jogo que você transmitiu pela Rádio Bandeirantes. E tem que manter, né, Batista? Tem que continuar com o que deu certo no jogo contra o CRB. A Ponte mostrou vontade, mostrou intensidade, principalmente no primeiro tempo. Participação aí do Ramon, do próprio Norberto no lance que originou o único gol, o gol da vitória marcado pelo Luca, né? Mostrando a marca do artilheiro, o cheiro do gol. O Luca colocou lá dentro e garantiu a primeira vitória da Ponte. E o Hélio dos Anjos, com o Fábio Sanches atuando ao lado do Thiago Oliveira, cresceu o futebol do Thiagão, né? A dupla de zaga foi muito bem no jogo contra o CRB. E ele deve manter, a tendência é essa, deve manter, assim como também o Norberto, que saiu na parte final do jogo, mas já pela questão do desgaste, o Arthur se mantém também, assim como esse meio campo, os dois volantes, o Leonaldo e o Amaral. O Leonaldo saindo mais para o jogo. Com o Ramon fazendo essa articulação com os 3 atacantes, o Echaporã, que não foi bem, é bem verdade, no jogo, mas contribuiu para a vitória do time, assim como o Danilo Gomes e o Luca. Não tem muito o que mudar, ele não deve mudar. O mesmo time tem essa situação do Fabrício, né, que não esteve em campo por uma situação particular no último sábado, mas repito, o Thiagão com o Fábio Sanches cresceu o futebol do garoto. E a tendência é que ele seja mantido nesse jogo difícil, jogo forte, né? Porque o Vasco ainda não venceu. São 3 jogos e 3 empates. O time está sendo pressionado pelo seu torcedor. Foi assim no embarque, quando o time jogou fora de casa e está muito pressionado o Zé Ricardo. Hoje tem a estreia do Palácios, jogador chileno de apenas 21 anos, grande aposta do Vasco, que foi comprado já com essa parceria com a SAF, que o Vasco acabou concretizando no início do ano, custou 8 milhões de reais por 70% dos direitos do jogador. Então é a grande aposta do Vasco para tentar recomeçar uma Série B, ou começar de fato a Série B, porque o Vasco tem o objetivo, evidentemente, de voltar cada vez mais rápido à elite do futebol brasileiro. Mas é um jogo difícil e a Ponte vai com moral depois da vitória. Tirou, né, Batista? Parece aquela pressão da primeira vitória, depois da vitória sobre o CRB no último sábado no Majestoso. E você, CH, você que vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes, qual é a sua expectativa? O Batista, você perguntou sobre resultado. Sim. Se a Ponte empatar o jogo, ela já pula na frente de 2 concorrentes na tabela que jogaram ontem. Verdade. Então, é bom resultado, não é jogar para empatar.
Eu acho que a realidade tem que ser colocada na mesa e a realidade é a seguinte, a Ponte ainda está encontrando um time ideal. Dá para tirar a conclusão, estava debatendo com o Gleger e com o Bolis agora na Rádio Bandeirantes. Eu acho que ele tem que repetir o time, não tem que mexer. Só que não dá para ter certeza se esse é o time. É muito pouco tempo, uma partida apenas. Nós temos a impressão que o que ele começou, com os jogadores que ele começou diante do CRB, é o ideal para ele começar essa partida. Só que o adversário é diferente, o jogo é fora de casa. Então, tem essa grande dúvida. Como é que vai ser o comportamento desse time jogar contra a pressão do Vasco em São Januário, não é? E com a qualidade do time. O Vasco está lá com problema, aquela coisa toda, não vive em pontos uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas você tem que respeitar o tamanho da partida. O Vasco é o favorito. Agora, se a Ponte tiver o comportamento que teve com o CRB, eu acho, Gleger, que minimamente traz um empate para Campinas. Agora, eu nem preciso ficar falando de bola parada, de atenção, de passe errado, porque isso é obrigação total da Ponte se quiser trazer ponto para Campinas. Os pequenos detalhes nesses jogos grandes acabam atrapalhando, né? Então, eu também concordo. Eu acho que a Ponte está começando a achar o caminho, ganhou aí a partida passada contra o CRB, jogo duro, difícil, né? E aí quando você traz novamente a confiança, a autoestima para o seu lado, é importante. Vai enfrentar um time pressionado pra caramba. O Vasco cheio de problema, torcedor pressionando comissão técnica, pressionando jogadores. Isso aí é um ponto positivo para a Ponte. E acredito, viu, Batista, telespectadores, torcedores da Ponte, que a escalação tem que ser a mesma. Até para que ele possa dar conjunto a esse time. Ele disse na coletiva, olha, tem alguns jogadores ainda chegando, né? Nós estamos ainda remontando aqui o time, remontando o elenco, exatamente isso. Para que isso aconteça, entrosamento, compactação, né, evolução técnica e tática, você precisa dar sequência. Ficar mudando toda hora não é legal. Eu acho que a única dúvida é se ele volta com o Fabrício ou mantém o Fábio Sanches. Eu manteria o Fábio Sanches. Olha, ele vai manter o Fábio Sanches. O Vinhas não viajou, o Wesley não viajou e também o Anjos não viajou. O Vinhas está com sintomas gripais, o Igor Vinhas. Sim. E o Wesley não viajou, não sei qual é o motivo. Questão técnica. Mas questão técnica, né? Pode. O Hélio dos Anjos foi nas redes sociais e fez um agradecimento à direção da Ponte que está permitindo ele, Hélio dos Anjos, colocar muitos garotos no time. Ele gosta de trabalhar com garotos, citou lá 4 ou 5 jogadores abaixo de 20 anos. Então achei curioso isso, né? O treinador agradecendo a direção do clube que está permitindo ele trabalhar com os garotos, que é uma coisa que dá muita satisfação. É porque se você acredita no treinador, o Hélio é o treinador que a diretoria da Ponte acredita, então você tem que dar respaldos, tem que dar autonomia para ele trabalhar. Eu acho muito positivo isso também. O Gleger defende isso muito, Defendo muito. Que é a história do jogador da base com qualidade. Exatamente.